Olá, nessa aula resolveremos questões sobre a Lei nº 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. São questões que foram aplicadas em provas de concurso para o cargo de guarda municipal. São questões recentes que eu trouxe, que foram aplicadas para este cargo de guarda municipal. E antes de passarmos diretamente para a aula de hoje, eu quero deixar aqui a dica de apostila para esse concurso da Guarda Municipal de Jacareí. Essa apostila ela é formatada conforme o edital da Banca ILD e ela vem com todos os conteúdos cobrados pelo edital, como os conteúdos de língua portuguesa, de matemática, de informática. Aborda também os conteúdos de noções de direito administrativo, de direito constitucional e também de direito penal e também de legislação específica. Essa apostila ela pode ser adquirida tanto no formato digital quanto no formato impresso, e o link de acesso para essa apostila eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo. E agora passamos direto para a resolução das questões. A questão número 1 que a gente vai resolver foi aplicada no ano de 2023 pela Banca Fundatec, aí para a Prefeitura de Uruguaiana, no estado do Rio Grande do Sul, para o cargo de Guarda Civil Municipal. O enunciado da questão diz que a Lei nº 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, bem como define e dá outras providências. Segundo essa lei, todas essas competências e atribuições competem ao qual órgão no âmbito nacional. Letra A, FUNAD, letra B, SUAS, letra C, CONTRAN, letra D, SUS e letra E, SISNAD. Para resolvermos essa questão, pessoal, a gente vai diretamente à Lei nº 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. Lá, diretamente na letra da lei, aqui no site do Planalto, da Lei 11.343 de 2006, a gente tem o artigo 1º, dizendo que esta lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, né? Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. Então, a Lei nº 11.343 de 2006, também conhecida como Lei de Drogas, né, ela estabelece medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, como diz o artigo, né, o artigo 1º da Lei de Drogas, além de normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, tá? E essa lei, segundo essa lei, todas essas competências e atribuições competem ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Então, a alternativa correta para essa questão número 1 é a letra E, SISNAD, conforme o artigo 1º da Lei número 11.343 de 2006. Alternativa correta para essa questão número 1 é a mesma letra E, de escola. E agora passamos para a questão número 2, aplicada no ano de 2024. O enunciado da questão diz o seguinte: assinale a opção que constitui um dos princípios do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD. Então a gente vai procurar nas alternativas aquilo que é um princípio do SISNAD. A gente acabou de falar o que é SISNAD, né, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, definido logo no primeiro artigo da Lei de Drogas. Aí agora a gente vai procurar aquilo que é um princípio, né, conforme a lei. A letra A diz que é um princípio do SISNAD promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país. A letra B diz que contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável. A letra C diz que a promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade, desconsiderando a participação social nas atividades do SISNAD. E a letra D, respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade.
Então, para resolvermos, pessoal, a gente vai lá diretamente na letra da lei, novamente, né? Agora a gente vem no artigo 4º, e o artigo 4º da lei número 11.343, ela fala dos princípios do CISNAD. E aqui a gente tem, pessoal, que o artigo 4º falando que são princípios do CISNAD, e aí o inciso 1 diz que o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade. Então, um dos princípios previstos na lei de drogas, né, como um dos princípios do CISNAD, é de fato o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade. O gabarito dessa questão, então, é a letra D de dado. A alternativa que traz aquilo que é um dos princípios do CISNAD, conforme a lei de drogas, é a letra D. E aí a gente passa para a questão número 3, uma questão também aplicada pela Banca Fundatec, agora no ano de 2024, para a Prefeitura de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, para o cargo de guarda municipal. O enunciado da questão diz que, ao atuar na verificação de um acidente de trânsito em via urbana, o guarda municipal encontrou, junto ao acompanhante do condutor do veículo, 2 cigarros de maconha. Questionado sobre a situação, o carona alegou ser para consumo próprio. Por transportar essa quantidade de droga para consumo pessoal, ele pode ser submetido a qual dessas penas abaixo? E aqui a gente tem a letra A, dizendo que ele pode ser submetido à advertência sobre os efeitos das drogas. Letra B, prestação de serviço militar obrigatório. Letra C, comparecimento a programa educativo durante 2 anos. Letra D, proibição de prestar concurso vestibular. E a letra E, retenção de carteira nacional de habilitação por 6 meses. Para resolvermos essa questão, pessoal, a gente vai até o artigo 28, né, da Lei 11.343, para a gente resolver essa questão número 3. E aqui passamos para o artigo 28 da lei de drogas, e aqui no artigo 28, na parte que fala dos crimes e das penas, aqui no artigo 28 diz que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. E aí é elencado as penas, né? Que o item 1 diz que advertência sobre os efeitos das drogas. O item 2 diz que prestação de serviços à comunidade. O item 3, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, se a gente voltar lá nas nossas alternativas, né? A medida que pode ser aplicada nesse caso descrito aqui, que o guarda municipal verificou, né, encontrou junto ao acompanhante do condutor aí do veículo 2 cigarros de maconha, né? E aí a quantidade foi caracterizada como para consumo pessoal. E aí nesse caso a pena que ele será submetido, conforme a gente acabou de ver lá, será a pena de advertência sobre os efeitos das drogas. É uma das medidas previstas na lei, entre as 3 lá que a gente viu, para quem for flagrado com drogas para consumo pessoal. Então, a alternativa que descreve a pena prevista, né, nesse caso aqui elencado pela questão número 3, é a letra A. O acompanhante aí do condutor do veículo, né, que foi pego aí com 2 cigarros de maconha, será submetido à advertência sobre os efeitos das drogas. Letra A é a alternativa correta para a questão número 3. E aí a gente passa para a questão número 4, uma questão também aplicada pela Banca Fundatec, aí para o ano de 2024, pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, né, para o cargo de guarda municipal. E aí o enunciado da questão diz que a Lei número 11.343 de 2006 prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Estabelece normas, né, para a repressão à produção não autorizada, ao tráfico ilícito de drogas e define crimes e dá outras providências. Essa lei institui
E aí, a letra A, o serviço de atenção aos usuários e dependentes químicos. Letra B, Conselho Intermunicipal de Combate ao Tráfico de Entorpecentes. A letra C, Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. E a letra D, Estatuto da Regulação Agrícola Produtiva e Legal. E a letra E, Polícia Judiciária Especializada em Anti-Entorpecentes. Então, mais uma questão, né, que pede a definição do que significa, né, do que se trata essa lei e qual o sistema que ela institui, né? E aqui está falando sobre a lei número 11.343 e está perguntando o sistema que ela institui. E aí, como a gente já viu, né, que essa lei 11.343, conhecida como Lei de Drogas, ela institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas, né, o SISNAD, que é o responsável por coordenar e integrar as atividades de prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social dos usuários e dependentes de drogas, além de estabelecer normas para a repressão à produção não autorizada e o tráfico ilícito de drogas. Então, mais uma questão pedindo, né, a definição do qual sistema que a lei número 11.343 de 2006 institui. E aí, como a gente já viu também na questão número 1, agora a gente volta a ver na questão número 4, a lei número 11.343 de 2006, ela institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAT. Tá? Então, a alternativa correta para a questão número 4, perdão, é a letra C de casa. Passamos agora para a questão número 5, é uma questão aplicada pela banca Fundatec no ano de 2024 para a Prefeitura de Bagé, no estado do Rio Grande do Sul. E aqui diz que um guarda municipal abordou uma pessoa em praça pública por perceber que seu comportamento estava incomum. Na ocasião, foi constatado que ela estava sob posse de aproximadamente 100 gramas de maconha. Essa pessoa foi conduzida para a delegacia de polícia, onde alegou que a droga era apenas para seu consumo pessoal. A quais penas ela pode ser submetida, considerando que era primária nessa situação e não tinha autorização ou determinação legal para transportar a droga? E aí a gente tem as opções, né? A gente tem esse caso onde um guarda municipal abordou uma pessoa, né, numa praça e foi constatado que ela estava sob posse de 100 gramas de maconha e a questão pergunta sobre a quais penas ela pode ser submetida, sendo que aí foi constatado que era para seu consumo pessoal. E aí, a gente tem aqui a letra A dizendo que a prisão imediata, advertência sobre os efeitos das drogas e cárcere privado. A letra B diz que prestação de serviços à comunidade, detenção sumária e medida educativa em programa educativo. Letra C, advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa em programa educativo. A letra D, medida educativa em programa educativo, multa e admoestação verbal. Letra E, advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e multa inalienável. Então, mais uma questão, né, aqui onde é constatado aqui que é para o consumo pessoal, tá? Não é constatado o tráfico de drogas, mas sim uma pessoa que é abordada e é constatado que ela está sob posse de drogas, mas a quantidade 100 gramas, né? Constata que é apenas para o seu uso pessoal e, nesse caso, quais são as penas que podem ser aplicadas a esta pessoa. A gente volta ao artigo 28, né, onde a gente viu aqui que quem adquirir, guardar, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, né, drogas sem autorização em desacordo com a determinação regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida de comparecimento a programa ou curso educativo, né? Então, se a gente retornar para as nossas alternativas, a alternativa correta quanto às penas que podem ser aplicadas a essa pessoa que foi abordada, né, e foi constatado que estava sob posse de
drogas aí que foi pela quantidade foi caracterizado que era para o seu consumo pessoal, ela será submetida a penas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida socioeducativa em programa educativo. Então, a alternativa correta para essa questão número 5 é a letra C, de casa. Questão número 5, alternativa correta, letra C. E aí a gente passa para a questão número 6 da aula de hoje. E aí o enunciado da questão diz que sobre as atividades de prevenção, tratamento, acolhimento e de reinserção social e econômica de usuários ou dependentes de drogas estabelecidas na Lei nº 11.343 de 2006, marque a alternativa correta. E aí a letra A. As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares serão oferecidas de forma generalizada, sem qualquer consideração sobre as suas peculiaridades socioculturais. Letra B. As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar a adoção de estratégias diferenciadas de atenção e de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas peculiaridades socioculturais. Letra C. Atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares de forma individualizada, de igual forma para todos, sem direcionamento, sendo inadmissível o tratamento multidisciplinar. E a letra D. Desestímulo à capacitação técnica e profissional. E aí, o enunciado da questão diz que sobre as atividades de prevenção, tratamento, acolhimento e reinserção social e econômica, de usuários e dependentes químicos de drogas, estabelecidas na Lei nº 11.343 de 2006, marque a alternativa correta. E aí a gente vai ver que a letra A diz que as atividades de atenção e reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares serão oferecidas de forma generalizada, sem qualquer consideração sobre as suas peculiaridades socioculturais. E a letra B. As atividades de atenção e as de reinserção do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar a adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas peculiaridades socioculturais. Letra C. A atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares de forma individualizada, de forma igual para todos, sem direcionamento, sendo inadmissível o tratamento multidisciplinar. E a letra D. O desestímulo à capacitação técnica e profissional. Então, essa questão aqui, pessoal, a gente resolveria também por bom senso, Mas como a gente sempre vai à letra da lei, agora eu vou aqui no artigo 22 da lei, número 11.343, que ele diz que as atividades de atenção e as de reinserção do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes. E aqui a gente tem o princípio número 2 aqui, o princípio diretriz aqui no item 2, que a adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas peculiaridades socioculturais. Então, a Lei 11.343 de 2006, ela estabelece que as atividades de atenção e reinserção social devem adotar estratégias diferenciadas que considerem as peculiaridades socioculturais dos usuários e dos dependentes de drogas e também de seus familiares. Então, se a gente voltar nas nossas alternativas, a alternativa que está de acordo com o que diz o artigo 22 da Lei nº 11.343 é a letra B. A letra B está de acordo com o que diz a Lei nº 11.343 de 2006 e, portanto, o gabarito para a questão número 6 é a letra B. Passamos para a questão número 7, uma questão aplicada pela banca IBFC, uma questão recente do ano de 2024 para a Prefeitura de Manaus, para o cargo de guarda municipal lá em Manaus.
E aqui, pessoal, a questão vai trazer alguns itens, né? E a gente vai ver quais itens estão corretos. O enunciado diz que acerca das disposições da Lei nº 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, analise as afirmativas abaixo. O item 1 diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão conceder benefícios às instituições privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de trabalho do usuário dependente de drogas encaminhados por órgão oficial. E aí a gente vai averiguar diretamente na letra da lei. Agora a gente vai no artigo 24 da Lei nº 11.343, e aqui o artigo 24 diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão conceder benefícios às instituições privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de trabalho do usuário e do dependente de drogas encaminhados por órgão oficial. Então, está correto esse item número 1, né? Essa afirmação número 1 que faz a questão número 7. A Lei nº 11.343 de 2006, ela permite que os entes federativos concedam benefícios às instituições privadas que desenvolverem programas de reinserção social e econômica a usuários e dependentes de drogas, conforme está disposto no artigo 24, e, portanto, o item 1 está correto. A gente marca esse item 1 como correto. Vou colocar aqui como verdadeiro. O item 2 diz que as instituições da sociedade civil sem fins lucrativos, com atuação nas áreas de atenção à saúde e assistência social, que atendam usuários ou dependentes de drogas, não poderão receber recursos do FUNAD, o Fundo Nacional Antidrogas, por serem instituições privadas. A gente vai ver agora diretamente na letra da lei, só que a gente vai para o artigo 25 da Lei nº 11.343, que diz que as instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos, com atuação nas áreas de atenção à saúde e da assistência social, que atendam usuários ou dependentes de drogas, poderão receber recursos do FUNAD, condicionados à sua disponibilidade orçamentária e financeira. Então, a Lei nº 11.343 de 2006, ela permite que instituições da sociedade civil sem fins lucrativos recebam recursos do FUNAD, né? Mesmo sendo instituições privadas, desde que atuem nas áreas de atenção à saúde e da assistência social. E, portanto, o item 2 está incorreto, porque ele diz que não tem possibilidade, né, de instituições privadas receberem recursos do FUNAD, quando há sim essa possibilidade. Portanto, o item 2 está incorreto. Então, vou colocar F de falso, e agora eu vou para o item 3. O item 3 diz que o usuário ou dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos à medida de segurança, não possuem direito aos serviços de atenção à saúde do respectivo sistema penitenciário. Para verificarmos o item 3, a gente vem agora no artigo 26 aqui da Lei nº 11.343. O artigo 26 diz que o usuário dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos à medida de segurança, têm garantidos os serviços de atenção à saúde definidos pelo respectivo sistema penitenciário, conforme a Lei nº 11.343. Então, o usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade, né, eles têm sim o direito aos serviços de atenção à saúde, né, do respectivo sistema penitenciário, e a alternativa está incorreta porque diz que não tem garantidos esses serviços aí de atenção à saúde pelo sistema penitenciário e, portanto, por estar em desacordo com a Lei nº 11.343, o item 3 está incorreto. E aí,
as alternativas estão corretas as afirmativas. A letra A, 1, 2 e 3, letra B, 1 e 2, letra C, 1 e 3, letra D, 1 e 3 e letra E, 1 apenas. E aí a alternativa correta é a letra E. Apenas o item 1 é um item verdadeiro, né? Um item correto, que traz uma afirmação correta, os outros dois itens estão incorretos. E, portanto, apenas o item 1 está correto. A alternativa correta para a questão número 7 é a letra E. Questão número 8 agora, pessoal. O enunciado da questão diz que, a respeito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, instituído pela Lei nº 11.343 de 2006, assinale a alternativa correta. E aí, a letra A. São consideradas drogas qualquer substância ou produto capaz de causar dependência, independentemente de sua especificação em lei ou em lista editada pelo Poder Executivo da União. Para verificarmos, pessoal, essa afirmativa que faz a letra A, a gente vai novamente à letra da lei, e aqui no artigo 1º, logo no artigo 1º e aí no parágrafo único do artigo 1º, diz que para fins desta lei consideram-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então, a definição de droga, segundo a Lei nº 11.343 de 2006, inclui substâncias ou produtos capazes de causar dependência, né, que estejam especificados em lei ou relacionados em listas periodicamente pelo Poder da União. E a alternativa A, portanto, está incorreta porque diz que independentemente da classificação, de sua especificação, quando a lei diz o contrário, né, que precisa estar classificado em lei, né, ou estar relacionado numa lista atualizada pela União. Então, a letra A está errada. A letra B diz que o SISNAD atuará em subordinação ao SUS e ao SUAS. A gente volta à letra da lei, a gente volta agora ao artigo 3º da lei, e agora a gente vem aqui no parágrafo 2º, que diz que o SISNAD atuará em articulação com o Sistema Único de Saúde, o SUS, e com o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Então, o SISNAD ele vai atuar de forma coordenada com o SUS, né, o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social, mas não está subordinado a eles, tá? Ele vai atuar aí de forma coordenada, mas não está subordinado ao SUS e ao SUAS, tá? Então, está errada. Letra C. Um dos objetivos do SISNAD é promover a retirada de circulação e reclusão de agentes propagadores do comércio de drogas, de usuários e defensores da legalização do uso. Então, está errada a letra C, porque a gente já viu lá no artigo 1º, na definição da Lei nº 11.343, que o SISNAD ele tem como objetivo principal a prevenção do uso indevido, né, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas, e não inclui lá na definição a reclusão de usuários ou defensores da legalização do uso de drogas. Está errada essa letra C, não faz parte da definição do SISNAD, o que está disposto aqui. A letra D diz que a formulação da Política Nacional sobre Drogas é de competência de cada município. Está errada também a letra D. A formulação da Política Nacional sobre Drogas é de competência da União, né, com a participação dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios, e não só dos municípios, tá? Como diz aqui a letra D. E, portanto, a gente retira a letra D. E aí sobrou apenas a letra E, que diz que a coordenação do SISNAD é de competência da União. Para a gente resolver, a gente vai lá na Lei 11.343, e aqui a gente tem o artigo 8º, né, 8º A da lei, dizendo que compete à União, e aí o inciso 3, coordenar o SISNAD.
compete à União. O inciso 3 vem afirmando coordenar o SISNAD. Então, a coordenação do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, é de competência da União, conforme o artigo 8º-A da Lei de Drogas, a Lei 11.343. Portanto, a alternativa E é a alternativa correta para essa questão número 8. Questão número 9 é uma questão muito atual, aplicada agora no ano de 2024 pela Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba, para o cargo de Guarda Civil Municipal, pela Banquidecam. O enunciado diz que, de acordo com a Lei nº 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, assinale a alternativa correta. A letra A. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga tem pena cominada de detenção, de 1 a 3 anos e multa de 100 a 300 dias multa. Para verificarmos, pessoal, essa alternativa A dessa questão número 9, a gente vai lá no artigo 33 da Lei nº 11.343, lá no parágrafo 2º do artigo 33. E aí, o parágrafo 2º do artigo 33, pessoal, diz o seguinte, que induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga tem pena de detenção de 1 a 3 anos e multa de 100 a 300 dias multa. Então, a alternativa A ela está correta. É exatamente o que está disposto na lei, no parágrafo 2º do artigo 33 da Lei nº 11.343, está disposto também na alternativa A. E, portanto, a alternativa A está correta. A letra B, vamos ver aqui as demais. A letra B diz que as penas previstas para quem tiver em depósito para consumo pessoal, drogas sem autorização, serão exclusivamente aplicadas cumulativamente, ouvidos o Ministério Público e o defensor. Então, a gente já viu essa situação, aqui é o caso de drogas para consumo pessoal, aqui a pessoa tem em depósito. E se a gente voltar lá no artigo 28 dessa lei, pessoal, a gente vai ver o seguinte, que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, então ter em depósito está previsto na lei, e aí a pessoa vai ser submetida às seguintes penas: a advertência, sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviço à comunidade e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. E aí, essas penas, elas podem ser aplicadas de forma alternativa ou cumulativa, mas não exclusivamente cumulativamente, como diz a alternativa, tá? Então, se a gente retornar lá na alternativa, a gente vai marcar ela como incorreta. A alternativa B está incorreta. A alternativa C diz que, para a garantia do cumprimento das medidas educativas, a que injustificadamente se recuse o agente, deverá o Ministério Público submetê-lo sucessivamente à admoestação verbal e multa. Então, pessoal, está errada essa alternativa, tá? Se o agente se recusar injustificadamente a cumprir as medidas educativas, o juiz pode pode submeter esse agente à advertência verbal ou multa, mas não necessariamente sucessivamente, a aplicação é alternativa, dependendo do caso concreto. E aí, a alternativa C, ela se torna incorreta. A alternativa D diz que prescreve em 8 anos a imposição e a execução das penas no tocante à interrupção do prazo. A gente vai ver lá no artigo 30, pessoal, da lei, que esse prazo aqui está errado, esse prazo de 8 anos aqui que descreveu a lei, a alternativa. O artigo 30 da lei diz que prescreve em 2 anos a imposição e a execução das penas, observado no tocante à interrupção do prazo nos dispostos do artigo 107 do Código Penal. Então, os prazos de prescrição variam de acordo com o tipo de pena,
e regidos aí pelo Código Penal Brasileiro, que estabelece diferentes prazos para diferentes situações. E aí o prazo, pessoal, é de 2 anos, tá? Como a gente viu aqui, e não de 8 anos aí para prescrição. Então, a letra D está errada, tá? E a questão número 9, a alternativa correta é mesmo a letra A. Questão número 10, a última questão da aula de hoje, aí resolvendo questões que foram aplicadas para a Guarda Municipal sobre a Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. Aqui o enunciado da questão diz que analise as informações a seguir. Então, mais uma questão onde a gente vai analisar os itens e depois marcar quantos estão corretos, né? E aí, o item número 1 diz que o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. E essa afirmação do item 1 é exatamente o que é o SISNAD, né? O SISNAD realmente prescreve medidas para a prevenção do uso indevido de drogas, bem como para a atenção e reinserção social dos usuários e dependentes de drogas, conforme estabelecido aqui, logo no artigo 1º da Lei nº 11.343, né? Na definição do que é SISNAD, né? O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Então, está correta essa definição do item 1, trazida pela questão número 10, e, portanto, a gente marca o V de verdadeiro. O item 2 diz que consideram-se como drogas, segundo a Lei nº 11.343 de 2006, as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Essa afirmativa, pessoal, ela também está correta, né? A Lei 11.343, como a gente já viu, define drogas como substâncias ou produtos capazes de causar dependência, especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União, como a gente viu no parágrafo único, né, do artigo 1º que a gente já leu. Então é isso mesmo, o inciso... O item número 2, ele trouxe uma definição correta quanto àquilo que é considerado, né, quais substâncias que são consideradas drogas. E aí considera-se como drogas aquelas substâncias, né, ou produtos capazes de causar dependência, especificados em lei ou que estejam numa lista elaborada pela União. E aí, o item número 3 diz que são proibidos em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita, a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, não havendo hipótese alguma para autorização legal ou regulamentar. Já esse item número 3, pessoal, ele vai estar incorreto. Por quê? Se a gente for aqui no parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 11.343, a gente vai ver que pode a União autorizar o plantio, a cultura, a colheita dos vegetais referidos no caput desse artigo exclusivamente para fins medicinais, em local e prazo determinados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. Então, o item 3 está incorreto, né? Porque embora a Lei nº 11.343 proíba as drogas, né, e o plantio, a cultura, a colheita, né, há exceções previstas, como diz aqui o parágrafo único, como aí para fins medicinais ou científicos, mediante autorização de autoridade competente, permissão da autoridade competente. Então, como há exceções aqui para esse caso do plantio e da colheita, né, de drogas aí, sendo que desde que seja para fins medicinais ou para fins científicos, né, com autorização legal, como há essas exceções, então a alternativa, o item número 3, ele está incorreto, porque ele fala que não havendo hipótese alguma para autorização legal ou regulamentar, quando há sim possibilidades de ter essa autorização aí, se for para fins medicinais, para fins científicos, desde que a autoridade competente regularize.
Então, a alternativa, o item número 3 está incorreto e apenas duas, né, o item 1 e 2 estão corretos. Então, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que apenas duas afirmativas estão corretas, apenas os itens 1 e 2 estão corretos. A letra D é a alternativa correta para essa questão número 10. E aqui então, pessoal, a gente encerra a aula de hoje. Essa aula a gente a gente resolveu 10 questões que foram aplicadas em provas recentes de concursos para guardas municipais em todo o Brasil, aí sobre a Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. Se essa aula lhe ajudou na sua preparação, eu peço que deixe seu gostei, se inscreva no canal para sempre receber vídeos como este. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, né, e até uma próxima aula.